E agora vamos ver como é que ficou essa composição aqui dessa laje. Editar composição. Então, aqui é um exemplo de na verdade é um piso, né? Bem genérico. Aqui eu tenho um revestimento, eu não defini qual que é o revestimento. Coloquei a espessura e fui definindo as canetas. Então aqui a gente tem o revestimento, argamassa colante ou argamassa de assentamento, argamassa de regularização, que vai deixar o piso liso, né, para a colocação do revestimento. Um lastro de concreto, porque esse piso está apoiado diretamente sobre o terreno, o solo compactado. Então ele não precisa ter armadura e nesse caso ele é um elemento também pode ser considerado laje não estrutural. Ele vai ter uma presença não tão marcante como, por exemplo, essa viga aqui que é de concreto armado. Ela deveria ter uma linha mais grossa e o terreno a linha mais grossa de todas. Em geral é assim que a gente representa. E por fim, então, essa camada, esse lastro de concreto, ele não se apoia diretamente sobre o solo, porque na verdade ainda tem uma camada intermediária, que é de cascalho. Aqui eu coloquei cascalho, na verdade é brita, a gente costuma usar brita, só que como eu não tenho brita aqui pronta, mas o cascalho ele tem uma textura muito semelhante de brita, ele tem uma característica bastante semelhante, então eu posso colocar e não vai interferir em nada aqui no projeto nesse momento. Então, mas lembrando que se você quiser, por exemplo, essa argamassa de regularização não tem pronta aqui, tá? Então eu criei ela nessa ferramenta de materiais de construção que tem na barra de atributos. E ali vocês também podem editar. Por exemplo, esse concreto, pelo que eu me lembro, não era essa textura dele. Eu editei algumas texturas, tá? Então tudo isso pode ser feito aqui. As texturas que aparecem aqui, então, nessa vista, né? Vocês podem alterar aqui em materiais de construção. E aquelas que são de superfície, que aparecem no 3D e nas elevações, vocês podem mudar aqui, como a gente já mostrou em vídeos anteriores, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Aqui também a gente pode definir o que é acabamento e o que é a parte de núcleo. Isso aqui seria outro. É isso. A caneta, tá? Também algumas canetas, assim, as outras em geral vão ser canetas finas, sem muito, não tem muito o que falar, mas essas aqui, eu coloquei uma caneta 18 dividindo as duas camadas de argamassa, que tem traços diferentes, né? Porque são materiais muito parecidos e então a demarcação entre um e o outro não precisa ser tão destacada como as outras. E além disso, como são linhas muito próximas, se eu colocasse uma linha preta, né, ela poderia se acumular. Então, é uma questão também que a gente... não é algo que é uma convenção que tem que ser essa cor, é simplesmente algo que nesse momento eu acredito que vai ficar um pouco melhor a visualização. E a linha branca que eu coloquei aqui, separando então o cascalho do terreno, porque realmente a definição entre o que é cascalho e terreno também não é algo muito que ficaria claramente delimitada numa construção. O cascalho vai se misturar um pouco com a terra naquele momento, então quer dizer, a gente pode deixar uma linha bem menos destacada ali, porque é mais condizente com o que aconteceria na realidade. Então, ok. Então, vocês veem que essa linha aqui ficou branca, é uma possibilidade, tá? Uma maneira de interpretar.